Olá, pessoal! Olha a gente aqui em mais um episódio do nosso querido Dueto Podcast, ao lado do meu amigo e sócio Márcio Dattoli. Fala, galera! Eu não sei vocês aí do outro lado da telinha. Do outro lado da telinha ficou bom, né? É, os telespectadores. Mas eu tô felizão com essa temporada, viu, Lívia Daló? Eu também, muito Caramba, bacana. cara. Cada dia que a gente vem aqui pro estúdio é uma mulher líder especial, é uma mulher líder diferenciada. E a gente tá felizaço nessa primeira temporada, já para o nosso 7º episódio, Lívia. 7º episódio, todo mundo comentando qual vai ser a próxima mulher que Nos vocês vão 4 receber. cantos desse Brasil. Exatamente. A gente recebeu muito pedido do seu nome, eu não posso falar ainda quem está aqui na nossa frente, mas quem olhar a legenda vai entender, né? Mas o suspense faz parte. A gente faz o suspense. E uma coisa que é legal, as pessoas perguntam quem vai ser a próxima, também perguntam assim, como é que você tem tanto tempo de amizade, de sociedade, de parceria com o Márcio? As pessoas acham isso incrível. É como que você consegue me aturar por mais de 23 anos, né, Lívia? Aí eu falo assim, o segredo do sucesso disso é, tem alguém do seu lado pior que você. Porque você sobressai, você se sente bem. É a filosofia do consolo, né? Então você tem alguém pior, Entendi. eu vejo que eu sou melhor em tudo. Entendi. Né? Até você acha que você é bonito, mas eu sou mais bonito que você. Entendi, tá bom. Eu gostaria que a minha esposa se manifestasse nesse momento e acabasse com essa teoria do livro que ele é mais bonito que eu, por favor. Tô aguardando, Priscila, por favor, se manifeste, tá? A Priscila nem gosta de assistir, ela é médica. Vamos voltar. Vamos voltar. Gente, hoje a gente tá muito feliz que a gente tá recebendo mais uma mulher líder do nosso mercado. Uma mulher que tá construindo uma história de mais de 25 anos. Eu não vou falar muito dela para que ela mesma possa se apresentar daqui a pouco. Mas uma pessoa muito querida, uma profissional muito dedicada e que a gente tem a oportunidade, vira e mexe, de se conectar com ela aqui nesse nosso mercado. Ela que está construindo uma belíssima história numa agência que vem se destacando muito nos últimos anos aí. Certo, Lívia Daló? Certíssimo. Vou preparar a placa, esse momento é tenso, porque eu erro, né, Mário? Vocês precisam um dia conhecer o Mário. Ele não tá na frente da câmera porque ele é feio, né, Marcos? Não, se ele ficar na frente da câmera, acabou a nossa audiência. Ele tem que ficar lá nos bastidores mesmo. Mas vamos lá, gente. Hoje a gente tem um enorme prazer, uma enorme satisfação de receber aqui a Audrey Buglian, da Nacional. Audrey Buglian. Sou. Falamos certo, né? Falo certo. Pro americano, Audrey. Exatamente. Pro italiano, Buglian. Buglian. Isso. Perfeito. Audrey, muito obrigado por você Eu que estar aqui. agradeço. De verdade. Que massa bom. que você aceitou o nosso convite. Brigadaço, viu? Eu que agradeço. Obrigada Ela até mesmo pelo comentou que convite. o convite foi porque eu fiz o convite e ela aceitou. Foi, mais uma vez. exatamente. Não tá você, Mas eu falei que não Perfeito. era pra você falar isso pra ele. em público Agora ainda, você né? me colocou numa situação Nossa, ruim. é justa, Saia né? justa no começo do É episódio. Ô, Audrey, brigadaço, de verdade. Eu que agradeço. Como a gente falou aqui, a nossa ideia é bater um papo. O podcast surgiu com o objetivo de mostrar para as pessoas, tanto de Brasília, quer dizer, as pessoas de Brasília já sabem, mas mostrar principalmente para as pessoas do Brasil todo, profissionais de comunicação, que aqui em Brasília a gente tem um time que é sensacional, a gente tem muita gente boa e você tá aqui representando uma dessas mulheres líderes, representando a Agência Nacional. E a gente vai falar um pouquinho sobre você e sobre a Agência Nacional. Brigadaço, mais uma Esse vez. o mercado de coisa. Brasília e o mercado de governo. Perfeito, Né? Como um bem todo, lembrado. que é um mercado muito singular, né? Bem Sim, lembrado, bem muito. lembrado. E eu começo fazendo sempre a primeira pergunta, Bora, Audrey, e é manda. muita novidade. Manda. Para manter o costume do nosso programa, a gente pede para vocês falar um pouquinho, se apresentar um pouquinho. Quem é a Audrey que não está no LinkedIn? O que você não coloca no LinkedIn, Audrey? Não pode falar, né? Não, Senão brincadeira. ela colocaria. Brincadeira. Não, é o que tá no Instagram, por exemplo, então. boa. Bom, vamos mudar a pergunta. Eu, assim, eu sou uma pessoa... Primeiro, adoro trabalhar, né? Então, para mim, o trabalho é dia a dia, essa coisa da comunicação, da publicidade, eu adoro. Mas a Audrey fora do trabalho. Isso. Eu amo viajar. Boa. Sou corintiana. Não Poxa tô puxando vida. o saco do livro. Isso aí, é Tentei isso. achar minha bandeira que eu tenho em casa com a assinatura Olha do só. Marcelinho Carioca, mas não Pelo achei amor pra de Deus, trazer. nosso grande ídolo, cara. Lívio E eu tem... posso nem falar, né? Porque entrega a idade. Lívio tem uma camisa do Corinthians com a assinatura do Tite, você não tem? Tenho. É, muito Tenho. legal. Ganhei do Humberto. Nosso amigo, querido amigo Humberto. Humberto, que tá lá em São Paulo fazendo sucesso, mas E desculpa. sou uma corintiana, assim, que adora ir ao estádio, inclusive. Ah, que Adoro legal, assistir gente. futebol. E coisa que os meus filhos não herdaram de mim, né? Eu assisto sozinha. É mesmo? Com a minha mãe, que também é corintiana. Ah, sua mãe é então, corintiana, minha mãe né? corintiana. É verdade. E aí adoro ir para estádio. Então, assim, adoro ler, adoro ouvir música. Aham. Mas acho que hoje viajar é o meu maior
Putz, legal. Conhecer é o mundo. maravilhoso. Eu acho que o que a gente leva pra vida é viajar, né? É Eu verdade. escutei uma frase ontem de para-choque. Não, mas de verdade, eu escutei uma frase ontem que é muito legal, que eu não tô conseguindo lembrar agora o nome de quem criou. Acho que mas você eu não acho que lembrava foi- da frase. Não, mas eu acho que foi o Mário Quintana, se eu não me engano. Que ele Nossa. fala, o que se leva da vida é a vida que a gente leva. Exatamente. E a viagem faz muito parte disso. Foi bonita essa frase, não foi? Foi bonita. Não é minha, Vindo não. do Márcio, eu esperava uma frase do Chapolin Colorado. Não, é do Mário Quintana, juro, Muito cara. boa, muito e boa. essa frase é muito legal. A viagem faz parte disso, Não, é né, legal, Áudio? é legal. E tem uma coisa que eu adoro também, é receber gente em casa. Adoro festa, né? Assim, em casa, receber amigos. Aham. Então, assim, eu sou bem... Embora não pareça, porque eu sou muito quieta, sou calada, Você tímida. se considera tímida? Eu sou tímida. É, né? Sou. Até me conhecer, né? Depois. Mas, assim, adoro. Então, ter essa vida fora, né? Com Legal. amigos, Perfeito. com pessoas em casa e viajar, para mim é... E mesmo nessa Eu levo. loucura que você vive, quando eu digo loucura, é ritmo de trabalho intenso, né? Loucura no bom sentido, você ainda consegue encontrar esses tempos aí pros amigos, pras viagens e tal, né? Consigo. Que bom, gente. A gente Isso não, faz bem agora pra eu tô vida. dando um jeito, né? A gente Bom. fica um tempo que a gente se afasta mesmo por conta de trabalho. Porque você se enfia no trabalho e aí só que chega uma hora e você fala, não, peraí, para tudo, que tem alguma coisa errada aqui. Legal. Então agora eu comecei a olhar muito para isso, de estar mais com as pessoas, com a família também. Eu sou uma pessoa super família. Então, assim, estar com a família, estar com os amigos, viajar, dançar Perfeito. e assistir o jogo do Corinthians. E assistir o jogo do viajar Corinthians. para assistir ao jogo do assistir ao Corinthians. jogo É do verdade, Corinthians. é uma boa isso. programação, gente. É uma boa. Quando a gente fala de trabalho, Audrey, aí a gente estava olhando o seu LinkedIn, é muito legal a história que você está construindo na Nacional. Eu digo construindo porque eu costumo dizer que a nossa história sempre está em construção, né? Mas você teve passagem por outras agências. Eu queria ver se você consegue contar um pouco pra gente, um pouco da história da Audrey agora profissional, já que a gente começou falando da Audrey fora da cadeira de diretora, né? Agora vamos falar da Audrey profissional, contar um pouquinho da sua história. Que possa inspirar outras mulheres, Com outras certeza. pessoas que estão na faculdade, nosso certeza. mercado que precisa tanto, né? Muito. É isso Desse mesmo. sangue novo aí. Precisa muito. Eu sou de São Paulo. Aham. Então, assim, me formei em São Paulo e comecei a minha carreira lá com cliente privado. Certo. Numa agência pequena, mas que tinha conta da Fiat. Olha, gente. Olha. Algumas outras contas que eu não vou falar, porque senão entrega muito a minha idade, né? A mesbla, aquela, né? Polaroid, a gente atendia Polaroid. Polaroid, Fiat, Química Baruel. Então, assim, tinha clientes bem Olha. bacanas na carteira. Era Tênis pequena, Pé mas Baruel. tinha clientes bacanas. E eu comecei... E aí tem uma coisa engraçada da minha trajetória, que quando eu fui fazer faculdade, eu queria ser mídia. Aham. A minha, assim, Desde a era faculdade, mídia. Eu era Você assim tinha também. Eu era assim Você também. queria ser mídia desde sempre, né? Eu Vivi, sempre quis não? ser mídia. Eu achei que ia ser criação, mas não tive Eu competência. sabia que criação zero, que eu não seria, né? Mas tinha essa coisa, não, eu vou estudar e eu vou ser mídia. Aham. Quando eu cheguei nessa agência, o dono da agência olhou para mim e falou, não, você vai passar por todas as áreas, porque eu comecei estagiando. Mas, assim, no primeiro mês ele já falou, eu quero você no atendimento. Olha. Ó. Então, você vai ter que ir para o atendimento. E daí foi. E aí você construiu Então, uma aí eu carreira construí muito uma no carreira atendimento, no né, gente? atendimento, É. desde então. Antes de vir para cá, ainda trabalhei com marketing esportivo, trabalhei com eventos, uma Olha. empresa de eventos lá em São Paulo, e aí vim para Brasília. Aham. Comecei atuando aqui no privado também, numa agência pequenininha. Ó. O que é pouco, o que é menos comum, que é vamos menos dizer assim. comum. É. E na época, e depois eu fui para cliente público, Aham. né? E fui para Nacional. Perfeito. Isso Comecei. quando? Quando que você entra na Nacional? 2009. 5, 6. 2009. Ah, porque eu vi no seu LinkedIn. Você viu errado. Você fez o dever de casa. Fez 2006 foi Ministério da Agricultura. Ah, verdade. É isso. Ministério da Agricultura, É na isso. comunicação do Ministério Verdade. da Agricultura. Caramba, então de Nacional aí, do seu primeiro contato, vamos dizer, com a Nacional, a gente tá falando de 15 anos já. 15 anos. Eu Que saí, legal, cara. né, Saiu, nesse meio a gente tempo, viu, aham. porque a Nacional também saiu de Brasília. Só Perfeito. que antes dela sair, eu já saí. Aí eu fui para Artiplan, Aham. fui para Master, trabalhei também na Regis. Aham. E aquela coisa que todo publicitário passa, Ah. sair da Master, falei, não, eu vou sair da área. Ah, Todo tem mundo isso, passa né? por isso, Passa né? por isso, sim. O Márcio não. Eu tô doido pra ele sair da área, mas ele não sai. Não tem jeito, sai. né? Apegado, ele é apegado. E nesse ano, foi 2016. Você chegou. Foi um sabático ou foi uma atividade profissional Não, fora da não deu publicidade? tempo. Ah, não deu tempo? Não deu tempo. Eu tentei sair, mas não saí. Eu tentei sair, mas não sei. E estava muito claro assim, não volto mais para agência, não quero mais trabalhar nessa área, eu vou buscar outro caminho para minha vida.
E aí, um dos donos da Nacional, que já tinha trabalhado com ele lá atrás, ele me liga e fala assim, acabamos de ganhar uma conta em Brasília, eu quero você com a gente. Fia, não vai sair da área, não. Volta pra cá. E eu já tinha muito isso, né? Eu adorei trabalhar na Nacional naquele período. E era uma das coisas que às vezes eu falava, acho que é a única agência que eu voltaria nesse momento do sabático que eu queria tirar era a Nacional. E aí ele me liga e fala, vamos voltar? Vamos. Que massa, gente. E isso aí, durou quanto tempo? Esses seus sabáticos ali? 3 semanas. 3 semanas, né? Não, foi um pouquinho mais. Foram 3 meses. Olha 3 só. meses. Legal, cara. E eu já tinha planejado várias coisas, assim. Sim, a cabeça cheia de ideias. Mas que elas não que você possa deixar elas para algum dia na vida, talvez, né? Eu acho que isso é legal. Legal. E aí é uma trajetória super legal, né? Desde então. E a Nacional nos últimos anos, né? Ela vem ganhando uma relevância bem interessante nas contas de governo e tal. E a gente cresceu muito, né? E eu acho que assim, é um trabalho que a gente fez muito bacana. Toda a equipe, os sócios. E esse crescimento que veio de 2 anos para cá. Né? Então, cresceu, se estruturou. Hoje tem uma equipe sensacional. Então, é uma agência que... Essa é a história, né? Que vem a minha história de profissional. Não, você sabe que hoje é natural, a gente aqui no mercado de Brasília, aí pra galera que é de fora, é natural a gente falar assim, a Áudio da Nacional. Vira quase um sobrenome, né, Lívia? Mas tem isso muito em Brasília, né? Você tem nomes que você fala o sobrenome e o nome da agência, né? E quando muda, dá um tilt. Dá uma bugada, né? Eu falo isso, eu falo, ninguém consegue me enxergar em outro lugar, né? Isso mesmo. Como assim? Legal. Uma hora tem que mudar esse. Mas é isso, é a Áudio da Nacional. Todo Que mundo massa, que fala. Boa. E emendando já que a gente está falando da Nacional, fala um pouquinho para a gente de uma agência que conhece muito de governo, né? Já tem uma experiência muito grande de governo, que é a Nacional. Está presente aqui em 4 praças, né? São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Porto Velho. Perfeito. Né? E hoje, Audrey, quem que a Nacional atende? Vamos focar mais em Brasília. Como que a sua agência está dividida? Né? Como que sua equipe está dividida? Aqui em Brasília, assim, a Nacional tem um DNA mesmo de governo, né? Essa coisa de contas públicas. Agora tem alguns clientes privados, mas o DNA é muito... E isso em todas as filiais, todas as praças. Aqui em Brasília, hoje, nós temos TerraCap, certo, ABDI, CFMV... Medicina veterinária, Secom, Saúde, perfeito. MDR e Cidades, né? Porque é um contrato compartilhado hoje, sim. Então a gente atende as duas. E MDS e Esporte, que também é um contrato compartilhado. Legal, hein, cara? Conta. E tem Instituto Brasil-África também, que é que legal. É um instituto bem bacana, que faz um trabalho legal. Aqui em Brasília, Audrey, você está falando de... Qual é o tamanho do time da Nacional só aqui em Brasília? Pra hoje, gente ter uma ideia. 95. Caraca. Somos 95 pessoas. Que fera. Muita gente sendo empregada aqui no mercado. Isso é ótimo, né? E assim... e eu toco todos os times, né? Então, assim, eu fico no geral da agência. Então, e eu, assim, é um pouco do meu perfil também. Sempre foi... Eu sou muito 360. Então, eu tô em tudo sempre. Então, por mais... Tem as lideranças, né, de cada área. De cada equipe, Mas eu sei tudo que acontece na agência. Então, assim, eu tô por dentro de tudo. Mesmo estando na direção, também tem a parte do atendimento que a gente acaba, né, fazendo. É o seu DNA também, o meu DNA. E aí tem isso. Esse 360 faz com que eu esteja em todos os departamentos. Perfeito. Hoje eu tenho todos os departamentos aqui em Brasília, equipe todos. completíssima, né? Tem uma equipe de operações, tem uma equipe de planejamento, tem uma equipe de criação, tem o mídia, tem o check-in, tem o financeiro. Todas as equipes, elas estão aqui em Brasília. Tem uma galera muito massa lá. Tem uma galera muito massa lá na Nacional. Gente que já construiu uma história massa aqui em Brasília e está construindo muito legal mesmo, assim. A equipe da Nacional é muito fera. Verdade, muito bom. E dentro dessa história, e a gente comentou um pouco sobre a história da Nacional, a expertise, vamos dizer assim, da Nacional em atender clientes de governo. E aí, como o nosso podcast, Aldo, ele vai muito para outros mercados também, né? Mercados que são além Brasília, além governo, além Rio. Conta pra gente, se você pudesse resumir, quais são as principais diferenças de atender um cliente de governo? E aí, de novo, quando eu falo diferença, não significa que é melhor nem que é pior, é diferente, né? Você que tem tanto conhecimento nisso, o que você acha que são as principais diferenças assim de atender clientes públicos? Tem uma coisa que é mais latente, que é a questão da burocracia, né? O governo, por ser mais burocrático, ele acaba sendo mais lento em alguns momentos. Mas que, assim, para quem está acostumado,
Ele funciona. A gente costuma dizer que faz parte do processo. Mas eu acho que a maior diferença é que no governo a gente acaba tendo que falar com mais de 200 milhões de pessoas, né? Isso. Então tem uma coisa assim que você fala desde aquela aldeia pequenininha até uma grande cidade. E isso é muito legal. E tem essa diferença de que na maioria das vezes é causa. É isso. Então você trabalha para levar informação, você trabalha para muitas vezes mudar a vida das pessoas, né? Então acho que essa é a grande diferença. Tem uma diferença também que é a forma. Né? O governo você tem que ser um pouco mais técnico, um pouco mais formal, Sim. porque você tem que ter esse cuidado, né, de como falar, do tom. O privado ele consegue ser um pouco mais você consegue mais ser tranquilo, um pouco né, mais disruptivo às vezes. Exatamente. Né? Então tem essas diferenças, mas que eu acho que faz parte. É isso. Faz parte e tem que ter esse cuidado mesmo. Tem uma frase que eu falo, e eu acho que eu já falei em outros podcasts, Livre provavelmente já ouviu essa frase. Mário Quintana. Não é Mário Quintana. Essa é minha mesmo. É sua? Essa é Márcio Data. Então segura que lá vem bomba. Vamos ver, Amar. Não, o que eu falo, o governo ele não é melhor, ele não é pior, ele é diferente. É diferente. E a gente, aí falando agora por nós aqui, eu tenho certeza que esse é o seu pensamento, a gente aprendeu a trabalhar com esse diferente, hoje em dia é encantado em trabalhar com esse diferente. Exatamente. Né, é muito fera você saber que você tem que falar com o Brasilzão todo, né? E tem o desafio das mudanças, né? Porque é isso, muda de governo. É verdade, você também esse tem período, que ser né? muito rápido em entender esse novo governo que está vindo. É isso a equipe aí. também tem que estar preparada para isso, né? Perfeito. Para virar essa chave de que mudam as prioridades, mudam... E isso também é um grande desafio, né? Essa mudança E esse Brasilzão, constante. quando você fala assim, Ministério da Saúde, né? Você tem vacina. Cara, você tem que atingir toda a população. Como é que você conversa com cada um, né? Com cada público desse, classe social diferente, a regionalidade. Pode ser. Também, né? É muito difícil isso, né? E chegar, né? Chegar em todo mundo. Como chegar em todo Você mundo. falou uma coisa importante que eu acho que é legal, que é o seguinte, também é legal, a gente sempre vai pontuando, né, essas questões para as pessoas que não estão aqui dentro desse nosso mercado, né? Mas comunicação de governo é diferente de comunicação de partido, né? Quem trabalha para governo, independentemente do partido que está ali à frente, seja daquela entidade pública ou regional ou municipal ou tal, está naquele momento exercendo o papel de líder do governo e as agências estão ali para atendê-lo, independentemente do partido. Isso é muito importante a gente frisar também. Muito, né? muito importante. E eu acho que tem uma... Você estava falando, eu estava lembrando. Quando eu trabalhei no Ministério da Agricultura, que eu acho que foi o meu primeiro ponto de contato mesmo com o governo, e que foi o que me encantou, é que quando você entra, você descobre tanta coisa. Tem tanta coisa sendo feita e que não é mostrada ou dita. Perfeito. E ali no Ministério eu conheci várias ações, várias coisas, e é bem isso. Foi isso que me encantou em trabalhar com o governo. É muita coisa para falar, né? Então, assim, todos os governos não tem... Sempre tem muita coisa sendo feita. Então, quando você entra nos ministérios e que você vai... Eu lembro que eu comecei atendendo o Ministério do Esporte. E aí, quando eu fui aprofundando e conhecendo, eu falei, gente, quanta coisa legal que esse ministério faz. Quanta coisa, assim, se preocupando com a criança desde pequena, para tirar da rua. E aí, e a gente não consegue falar tudo isso, porque é muita coisa. Mas tem muita coisa sendo feita. E quando a gente entra mesmo, que você consegue ver. Perfeito. Né? É isso Aprofunda, mesmo. né? Eu sou suspeito. Eu sou apaixonado por esse mercado. E, Alder, tocando contas de governo tão relevantes, quais são os desafios que você enfrentou, que você enfrenta para liderar um time, para cuidar dessas contas? Poucos, né? Imagina. Quase nada. Quase Mas nada. assim, quase nada. Mas o que você acha, né, que é relevante ponto de falar aqui? Boa. Melhorou a pergunta. Melhorou? Melhorou. Tá Senão bom. a outra ia ficar confusa Ia aqui. ficar confusa. Eu acho que uma coisa eu já falei, que essa coisa dessa mudança, né? As mudanças de governos que as equipes precisam, isso é um desafio. Você entender essa diferença, né? Quando vira um governo, quando até mudam pessoas, é uma chave que tem que ser virada muito rápido. Perfeito. Porque, e você não pode ter partido, né? É isso mesmo, gente. A comunicação, a agência que está atendendo, ela não tem partido. É isso. Ela trabalha para o Pelo governo, Brasil, independente, é pelo Brasil. Então, assim, isso é um grande desafio, né? De você ter sempre isso com as equipes. Essa questão processual também é sempre um grande desafio, porque às vezes você tem que colocar uma campanha de hoje para hoje e o processual né, assim, te segura. Então, esse também é um grande desafio. Mas eu acho que
E tem também, agora pensando, né, a parte de contratos. Eu preciso ter uma equipe que entenda de contrato, que entenda de gestão pública, por questões de risco e de legalidade. Perfeito. Da gente trabalhar sempre, porque são muitas as regras, né? A legislação para publicidade governamental, ela é muito... Você tem que estar atenta mesmo, para não sair fora e ter problemas. É isso aí. E fazer a coisa da forma correta. Então, esse é um desafio também, de que a minha equipe toda tenha esse conhecimento e saiba até onde ela pode ir, o que ela deve fazer, para estar dentro da legalidade e para não correr risco. Nem para a empresa e nem para ela, né? Porque a gente sabe que vira risco para a pessoa também. Não, a galera, por exemplo, quem trabalha... Eu sempre brincava quando a gente estava no Banco do Brasil, Lívio, que a gente falava assim, caramba, às vezes no mercado privado... Às vezes não, no mercado privado. Então a gente pegava um concorrente nosso ali na época. A gente estava no Banco do Brasil e tinha lá o cara do Itaú. Aí chegou alguém trazendo uma proposta super inovadora pro cara lá de marketing do Itaú. O cara tá lá sentado naquela cadeira. E o cara fala assim, gostei disso, quero fazer. Ele vai lá e faz. Né? Simplesmente, ele vai lá e faz. No nosso caso de Banco do Brasil, a gente falava, gostei, quero fazer. Deixa eu ver se nos normativos, nas leis, nas instruções, se eu posso fazer. Se não tiver escrito que eu posso fazer, eu não posso. Né? Por mais que não tenha nada... Ou seja, se não tiver nada escrito, realmente eu não posso. Eu só posso fazer se tiver alguma coisa escrita. E aí a gente ficava o tempo inteiro trabalhando entre essa necessidade, vontade de fazer algo novo e, por outro lado, entendendo as características de governo, que só pode fazer o que está escrito. Né? A gente passa muito por isso, porque assim, como mudam muito as pessoas, né? Muda governo, as pessoas mudam. Então, chegam muitas pessoas de fora que não conhecem a máquina, né? Que não... E aí é isso, às vezes vem pedir para fazer uma coisa, olha, eu preciso fazer isso. Não, olha, mas a gente não pode. Não pode. Nosso contrato não permite. Não, mas como não? Mas é que é diferente. Então, é por isso que eu acho, tem que conhecer. Perfeito. Né? Principalmente o atendimento, que é quem está mais ali no dia a dia, ele tem que saber muito bem como é que funciona para poder dar as respostas e até instruir o cliente. Porque não é que o cliente quer fazer alguma coisa que não é para fazer. Não, é porque às vezes desconhece mesmo, Perfeito. né? Ele está chegando porque... Então, esse cuidado eu acho que é muito importante. Muito importante. E falando de pessoas, você tocou no assunto de pessoas, deixa eu emendar uma outra pergunta aqui. E essa vale também para vocês que são estudantes de comunicação, estudantes de publicidade, e vale também para quem já está no mercado. Você que é uma mulher líder, que já lidera equipes há não sei quantos anos aí, Áudio, o que você considera que são princípios e valores que são bacanas pra caramba, que você super leva em consideração quando você está montando a equipe ou quando você está gerindo a equipe? Aí tem muitos também. Né? Eu tô fazendo a mesma coisa que você fez na minha pergunta. Então tá bom, deixa eu tava ajustar. esperando me vingar. Deixa eu ajustar. Não, os principais. Os principais, exatamente. Mas eu acho que tem muitos mesmo, né? Tem, né? Mas para mim hoje é empatia. Tem a coisa da transparência também. A empatia é uma coisa que eu trabalho muito na agência, que você tem que entender sempre a dor do outro. Isso quando a gente tem equipes grandes, né? Vocês conhecem a agência, então assim, aquela coisa é a produção, é a criação. Não, porque eu estou fazendo muito. Não, a gente tem que trabalhar junto. E essa coisa da empatia, eu acho que é importante para você conseguir enxergar que o que o outro está fazendo, ou que, na realidade, somos todos pessoas, né? E que temos problemas, e que temos situações que hoje, às vezes, eu estou de mau humor e você vem falar comigo, eu te dou uma resposta torta. Temos dias bons e ruins. Bons e ruins, então é isso. Estimular muito a criatividade né, da equipe, acho que é importante você ter essa... A criatividade e a transparência. Perfeito. Isso é uma outra coisa. A gente trabalha muito ouvindo as equipes, seja de qualquer área. Então, assim, traz o que você acha que pode melhorar. Legal. Né? Fala pra gente, e a gente tem feito muito isso com a liderança lá, semanalmente. Então, assim, traz pra gente o que tem que ser melhorado, o que pode ser legal, o que não pode. Então, eu acho que o principal, assim, eu acho que é você ter muita proximidade com a equipe. Certo, ótimo. Isso funciona muito bem. Né? Você saber que você está lidando... Claro, o faturamento é importante, é super importante. É um mas negócio, é muito uma questão minha, assim, né? Que as pessoas são mais importantes. Legal, então, quando você perfeito. Faz as pessoas participarem, você traz as pessoas para junto, você mostra para elas que vocês fazem parte disso. Né? Então, para a gente entregar com excelência, para a gente ser uma agência
foda, eu preciso de todo mundo. Eu não vou conseguir fazer sozinho. Então, assim, mesmo. Quando você tem esse conjunto de estar todos, é super importante. É isso. E acho que também tem a coisa do conhecer as pessoas. Você conhecer os soft skills de cada um, também acho que é super legal. Porque você... Às vezes a pessoa está fazendo aqui, está numa função que não está legal. Mas não significa que ela... Não significa que ela não é boa profissional. Exatamente. E às vezes você troca ela. Exatamente. E ali ela vai e deslanche, vai embora. É isso então, assim, mesmo. é por isso que eu sou muito de pessoas. Essa coisa de você ter a proximidade, conhecer a sua equipe e conhecer cada um, sabe? Perfeito. Não, você falando aí... Conseguir ler cada um. Realmente é o que a gente fala, né? No final das contas, gente, são pessoas, né? E a gente só consegue chegar em algum lugar se a gente tiver um time e se a gente entender que essas pessoas juntas, elas podem somar pra caramba. Exatamente. E tal. Muito fera. Agora eu vou fazer uma pergunta, Audrey. Pra você que é de TV, rádio... eu até esqueci os outros meios. Tá bom, pergunta aqui no microfone. Aqui, pergunta no microfone. O pessoal reclama da minha mão, que eu mexo demais. Bate em tudo. Bato em tudo. Ainda fica esse quadrinho do meu lado. A gente tem que trocar de lado um dia. Pode ser. Pode, eu fico aí convivendo com o quadrinho. Mas para cada um... Audrey, como que você enxerga hoje os meios de comunicação, os seus papéis dentro dos objetivos dos seus clientes? Primeiro, eu acho que todos são... fundamentais, né? Essenciais, importantes. Principalmente, de novo, quando a gente está falando de governo, que eu preciso falar tudo com esse Brasil inteiro, tudo é relevante. Então, assim, a TV que vai ter o alcance, o rádio que vai trazer a agilidade, a internet que traz a agilidade, que traz a segmentação, porque a gente também tem campanhas que a gente só consegue fazer com a internet, né? Segmentar. A mídia exterior, que tem o impacto, tem a visibilidade. E, assim, não dá nem para a gente... Rádio e jornal, que hoje a gente continua trabalhando, que são... Eles falam muito com formador de opinião. Então, para a gente, para o governo, é importante. Mas eu entendo, assim, que é muito importante o mix. Eu acho que todos os meios, eles são importantes. Eu estou falando muito dos meus clientes, né? Porque, claro, assim, eu tenho que ter essa diversidade, porque carro de som... Tem uma cidadezinha ali que o cara do carro de som, ele influencia a cidade inteira. As pessoas não... Isso a gente já teve vários estudos. Então, assim, as pessoas não assistem TV, até assistem, mas ou ouvem o rádio, mas aquele cara do carro de som que está passando ali todo dia, esse cara, ele influencia, né? A pessoa a ouvir, a perceber. Hoje tem uns meios que chegam em aldeias. Quando a gente fala de governo, todos os meios são importantes. Porque eu acho que, de acordo com a estratégia, o objetivo, você tem que olhar para todos. Legal. E, na maioria das vezes, no nosso caso, como a gente atende SECOM, né, que é muito maior, que você tem que falar com o Brasil, a maioria das campanhas é para o Brasil todo, tem sim que ter um mix para a gente conseguir alcançar, para ser eficaz, você tem que ter um mix dos meios. O famoso mix de meios. Um mix de meios. Eis aí, mostra que o governo, isso é mais relevante ainda que talvez um privado, né? Sim. Quando a gente faz um gancho com aquilo tudo que a Audrey estava falando agora há poucos minutos, sobre os desafios de atender governo, aí é o que a gente vê que a questão do mix de meios e da estratégia de mídia é mais desafiadora ainda, né? Porque no final das contas você não resolve... Imagino que... E eu estou falando aqui agora como uma suposição. Mas eu imagino que você não resolva todos os seus desafios de mídia com poucos players, com poucos meios, com poucos veículos, né? Geralmente é para falar com Deus e o mundo, é muita né? coisa. A gente tem muita coisa regionalizada, né? Que agora a gente tem feito. A internet nos propicia também isso, né? De você conseguir regionalizar. Mas quando você regionaliza aquilo, às vezes você tem um lugar que não tem um painel e que tem o rádio. Então, tem que ter esse olhar. A mídia tem que ter muito esse olhar e esse conhecimento com quem ela está falando e o que tem ali para conseguir alcançar essas pessoas, né? É isso mesmo. Não é simplesmente... total. Jogar e vamos lá. Não, tem que ter um olhar, porque faz diferença. Cada lugar tem um jeito específico, né? No Amazonas tem o barco. É o barco de som, né? Você vai com barco de som. Então, tem que ter esse cuidado. Você tem que olhar para você enxergar essas pessoas que muitas vezes não são vistas, né? É isso mesmo. A gente que vive aqui, por exemplo, tem uma informação. Estação hidroviária lá em Manaus, né?
Cara, passa muita gente por dia lá. Milhares de pessoas por dia. E a gente que vive aqui, a gente não tem noção disso, né? É, que o barco é usado como meio de transporte diário, né? Para as pessoas virem. Claro. Eu lembro que uma vez na Secom a gente teve uma campanha que ela me chamou muito a atenção na época e ela marcou muito a gente. Não sei se você lembra, Lívia. A gente? Que era das mulheres escalpeladas. Verdade, é verdade. Olha que história, né, cara? Que coisa. As mulheres que usam esses barcos lá nos rios do Amazonas, muitas vezes o motor do barco, o eixo, ele fica aberto, assim, que gira o motor. E aí, o que acontecia? O cabelo da mulher prendia naquilo ali. Vários casos, né? Vários casos. Óbvio que são casos que não chegam, né, ao conhecimento do Brasil todo e tal. E a gente fez uma campanha na época que era para conscientizar as mulheres que, pelo amor de Deus, tome cuidado com seus cabelos ali e tal. E aí a gente foi buscar meios onde a gente pudesse, na ocasião, se conectar com essas mulheres que usam barcos, muitas vezes barquinhos pequenininhos. Não estou falando daquelas balsas bonitas do Amazonas. Aqueles barquinhos pequenininhos que elas pudessem tomar os devidos cuidados para evitar que aquele tipo de acidente acontecesse. É um desafio enorme, né? Enorme. E é isso, é causa, né? É causa. É causa. Isso que é muito legal. Total. A gente fica sabendo de coisas que isso não tem acesso. Aí quando chega uma história dessa, você fala, meu Deus, alguma coisa tem que ser feita. Exatamente. Então você está trabalhando em prol das pessoas, né? De Perfeito. salvar vidas. É isso. É isso que eu falei lá atrás. É, verdade. Fera demais, gente. Fera demais. Para os veículos, Audrey, aí fazendo uma pergunta agora que interessa aos veículos, pessoas de veículos que estão assistindo a gente, ou eventualmente até produtoras, né? Produtores que estão assistindo a gente. Como que a Nacional, aí agora, como a Audrey e a Nacional enxergam essa questão de projetos diferenciados, projetos especiais e tal? O que vocês acham sobre isso? Para a gente deixar aí também para os veículos que estão assistindo e para as produtoras. Quem tem uma ideia bacana, caramba, faz sentido levar, apresentar e tal? Conta pra gente um pouquinho, por gentileza. Eu acho que tem muita coisa legal que pode ser feita. Nós temos dificuldades, né? Às vezes é aquilo, esbarra na burocracia. Sim. Mas eu costumo dizer isso, a gente está sempre aberto a novidades, a projetos. E esses últimos tempos a gente fez vários, né? Poucos foram para frente, mas assim, a gente tem feito muito. O nosso planejamento é muito engajado nisso. Então, assim, ele conversa muito com os veículos. Essa semana eu coloquei a criação, planejamento, atendimento, todo mundo para conversar, para entender como é que funciona. Porque aquilo não é só a mídia. Né? Não é só a mídia que tem que falar com vocês. Não, o planejamento tem que falar. Porque tem oportunidades. É isso mesmo. Que às vezes uma equipe não enxerga, mas a outra enxerga. Às vezes o atendimento enxerga. Quando a Nacional era menor, que eu ficava muito à frente disso, eu adorava. Então, assim, eu recebia e vamos tentar isso, vamos fazer um projeto assim. Vamos. E hoje ainda funciona assim. Legal. Então, assim, a gente trabalha muito com parceria mesmo, com fornecedor e vamos construir veículos, juntos, né? Sim, coisa assim, né? Sim. E é uma coisa que eu tenho pedido muito, que às vezes alguns veículos eles vão primeiro no cliente para depois vir na gente. E aí eu falo, gente, olha só, acho que a parceria começa aqui. Legal. Porque no momento que vocês trazem ou que a gente faz um projeto aqui, que a gente comprou essa ideia, nós vamos junto. Para o cliente para vender a ideia. Perfeito. E quando tem que ir para o cliente, é claro que tem que ir. Né? A relação do veículo tem que ser com o cliente também. Mas depende da agência. Então, é muito bacana quando começa junto esse projeto. Veículo e agência. Porque eu acho que soma, né? Cara, a agência conhece pra caramba o cliente. Conhece muito mais, né? Vocês vivem com o cliente, né? Provavelmente a agência vai olhar aquele projeto do veículo e vai falar, pessoal, se a gente ajustar isso aqui, calibrar aquilo ali, melhorar aquilo ali, o cliente vai gostar ainda mais, né? Ou isso, né? Isso aqui, do jeito que vocês fizeram, não vai rodar. Porque esse cliente, se fosse no outro, poderia ser. Mas esse cliente, ele não faz, ou ele não tem costume, Então, eu acho que, assim, é muito importante essa parceria agência e veículo. Massa. E você falou rapidamente do seu planejamento, mandar um salve aqui pro Rafa Freasa, que é um queridão, baita profissional. O Rafa é fera demais. Abração aí, viu, Rafa? Espero que você esteja acompanhando o nosso podcast, né? Espero também. Mas é legal isso, porque eu acho que vocês devem receber um monte de pedido, deve ser um monte de gente em cima de vocês e às vezes não dá tempo de atender todo mundo. Então, qual é a melhor maneira de chegar, né? Então, acho que são dicas valiosas para todo mundo do mercado. Sim. Perfeito. E eu acho que tem que chegar. Isso, né? E chegar com ideias novas. Eu acho que o Rafa tem... O Rafa e a equipe dele, que é uma equipe maravilhosa, uma equipe bacana.
eles têm feito muito isso. Então, assim, eles têm recebido, têm tido ideias. O nosso atendimento também, ele é muito proativo nisso. Então, assim, as meninas levam para o Rafa. Rafa, a gente está pensando em fazer isso. Vamos conversar com o veículo, vamos ver quem é que pode ajudar. Então, é super importante. Que massa. Legal. Eu acho que tem que ser cada vez mais, né? Cada vez mais para funcionar. Maravilha, isso é música. E para a gente melhorar também, né? Sair da caixinha. Claro. A gente tem tanta coisa legal que dá para se fazer hoje em dia. Então, sair da caixinha é bom. É como aproveitar o potencial de cada veículo, cada meio, né? Exato. Ele tem que saber aproveitar mais isso. Perfeito. Né? Perfeito. Aldri, eu vou fazer uma pergunta. A gente já está caminhando para o final. Estamos caminhando para o né? final. Faz sua última Muito aí, rápido. que eu faço a minha última. Foi rápido, foi rápido. Foi gostoso, papo gostoso, né? Quando é bom passar rápido, é assim que acontece. E essa pergunta aqui, Aldri, eu pensei, o Márcio tinha feito, mas eu elaborei melhor a sua pergunta. Tá bom, então faça aí. Porque eu acho, Aldri, que que você tem uma característica uma característica muito relevante quando você trabalha muito tempo dentro de uma mesma empresa, né? Hoje é difícil você achar, né? Verdade. Por isso que a gente falou mais cedo aqui, a Aldri da Nacional. Né? A Aldri da Nacional. É difícil você encontrar alguém que se dedicou tanto tempo a uma mesma empresa. E aí minha pergunta vem: o que a Aldri de hoje diria para a Aldri que estava começando na Nacional? Que conselhos você daria para a Aldri na sua versão de 2006? Mas você não começou em 2006. 2006 foi o Ministério da Agricultura. Então 2009. Então eu errei na pergunta. Não, tá certo. Mas o conceito tá valendo da pergunta. Tá valendo. É isso aí. Ficou bem eu peguei a pergunta que o Márcio criou e eu melhorei. Ficou melhor mesmo. Então era isso, Aldri. O que você daria de conselho para a Aldri que estava começando lá? Essa pergunta é difícil. É difícil, né? É isso mesmo. Mas isso é muito legal para quem quer começar. Exatamente. E você leva um pouco da sua história, né? Eu fiquei pensando e eu fiquei... É até estranho falar isso, porque o que eu tenho, acho que mais latente é a questão dos princípios, né? Você tem que manter os seus princípios e assim, é uma coisa que não tem muita diferença, né? Eu pensei, falei, gente, assim, eu sou muito sólida naquilo que eu construí nesse tempo todo. Então, acho que a primeira coisa são os princípios mesmo. Perfeito. E você tem que trabalhar gostando do que você faz, né? Quando você gosta, é um pouco o que a gente estava falando antes, né? É o seu nome que está ficando. É isso Por mais mesmo. que você passe pela agência A, B, C ou D, você está construindo para você. A sua história profissional, é a sua história. Então, isso para mim foi sempre muito importante. Eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre quis muito aprender. Até hoje eu sou assim. Então, assim, a gente hoje trabalhando com jovem, com a galera mais nova, que vem com um monte de coisa diferente. Meus filhos mesmo, eu sempre gostei disso, de aprender. Então, e eu sempre circulei também aí, 360. Então, mexia com produção, mexia com... Vai ali então, assim, na criação, e na produção, e no planejamento. A gente tem um diretor de arte lá na agência que está comigo há muito tempo. E às vezes eu pedia as coisas, ele, não tô conseguindo agora. Aí eu já ia lá, fazia. Aí ele... Você já fez? Eu falei, já. Ele falou, você pode trabalhar na criação? Eu falei, é isso. E é isso, é aprendendo. Esses dias eu animei um vídeo para um veículo. Porque precisava ser rápido para o veículo, não. Para mandar para o cliente. Que veio um estático e aí eu falei, quer saber? Aí fui, animei o vídeo, mandei. Aí depois o cliente, não, mas eu preciso disso. Eu falei, não, mas isso daí fui eu que fiz. Só para você aprovar, né? Não era um negócio. E é muito isso, essa coisa da curiosidade de aprender. Então, assim, eu não mudaria muita coisa. Eu acho que eu manteria muita coisa. Legal. Isso é ótimo. Isso, no final das contas... Eu manteria muita coisa, assim, continua nisso que vai dar certo. Continua nesse caminho, nessa trajetória, que lá na frente vai ser legal e vai dar certo. Pega teus valores, pega o que você acredita e segue, né? Exatamente. E seja curioso para aprender mais no final das contas. E, de fato, assim, a única coisa é aquilo que eu falei antes também, que é a questão de conseguir balancear um pouco a carreira com a vida pessoal. Isso ainda estou em fase de aprendizado. Esse aí eu falaria, presta atenção. Presta atenção. Legal. Constrói o profissional, mas lembra que você tem um pessoal também para... Caramba. E isso acho que é para todo mundo, né? Para todo mundo. Na nossa área, principalmente. Nossa, você sabia que eu tenho um depoimento lá dentro de casa? Lívia falou lá no início, né? Minha mulher é médica, e ela não... Quando a gente começou a namorar,
ela não conseguia entender esse ritmo que a gente vivia na publicidade. E aí ela virou para mim uma vez e falou, cara, vocês vivem no ritmo de médico plantonista. É como se vocês tivessem um paciente o tempo inteiro na UTI, corre, vai para lá. O nível de... eu tô falando isso não a título de crítica ao nosso dia a dia, é uma característica da publicidade. É a gente viver nessa rotina muito, muito puxada. E né? a gente estranha, né? Quando não... a gente fala lá na agência, tem algumas pessoas que a gente conhece que falam assim, quando a coisa tá muito calma, a gente fala, não, gente, tem alguma coisa errada, né? Tá errado isso. É o silêncio que precede o esporro. Você fala, Ai, parece que eu não tô produzindo, não tô... É isso e mesmo. o que deveria ser normal, né? Você ter uma coisa mais tranquila, mas não. A gente brinca, né? Foi picada pela mosquinha. Pela mosquinha. Você sabe que uma vez eu até falei com o Márcio, eu falei assim, sabe o que eu tenho inveja hoje? Da pessoa que sai do trabalho 18 horas e tá claro. Eu falo, nossa, mas que inveja, eu tô vendo a pessoa tá indo embora, sabe? Ela sai do trabalho com óculos escuros ainda, Lívia. E não que ela tá certa. É isso. Né? E a gente vai entrando nesse movimento e vai virando normal. E eu acho que a gente tem que parar e refletir nisso. Porque você vai vendo que as pessoas estão cada dia mais cansadas, elas estão exaustas, né? E precisa desse momento de descompressão. É equilibrar, né? Acho que o equilíbrio é tudo. Precisa equilibrar. Equilibrar é tudo. A gente adora o que a gente faz. Você fala aqui, Aldo, você vai falando e o seu olho vai brilhando, dá pra ver que você ama o que a gente faz. É equilibrar, né? No final equilibrar. A sorte do Márcio é que ele tem o Lívio como sócio, né? Isso é muita sorte. Né? Equilibra, porque assim, né? Tá certo, equilibra a ranzizice de um com o outro. Mas vocês estão 23 anos aí. 23 anos de relação. Outro dia perguntaram... Um casamento, né? É um casamento. Daqui a 2 anos a gente vai fazer uma baita festa de bodas de prata, eu e Lívia. É verdade. Outro dia perguntaram pra gente qual era a nossa história. A gente se conheceu na faculdade, né, e tal. Então a gente estudou junto, formou junto. E de lá pra cá já são 23 anos. Legal. Só que 23 anos de uma convivência quase diária, né, cara? Cara, eu ia falar um palavrão. 23 anos de uma convivência diária. Não é aquela amizade, porque eu tenho algumas amizades de 30 anos que você vê esporadicamente os amigos. Esse caso são 23 anos convivendo todos os dias. Eu realmente garanti o meu lugar no céu, viu, Lívia? Depois disso. E com dinheiro envolvido, né? Porque isso, uma amizade, todo mundo sabe, né? Família, qualquer que seja. Quando isso mesmo. Envolve dinheiro, é sempre mais difícil, né? É isso mesmo. Com certeza. Mas aqui a gente fez um acordo. Legal. Aqui na DUI a gente fez um acordo, né? Eu trabalho e o Lívio ganha o dinheiro. Então é assim que funciona. Todo mundo acreditou agora mesmo. Mas eu acho que tem que ter essa cumplicidade mesmo. Sim, é muito legal. Quando passa desse tempo, né? Você fala assim, não, agora não tem, você já conhece todos os problemas. A gente briga, né? Mas quando passa da porta pra fora, cara, a briga a gente não leva pra fora, né? E brigar é saudável também. Mostra que as opiniões também divergem para melhorar uma situação, enfim. É verdade. Também se ficar sempre... Gente, não precisamos concordar. A gente fala isso, tá? A gente não precisa concordar em tudo. Pelo contrário, a gente pode discordar. É só saber discordar, né? Mas isso, inclusive, engrandece a gente quanto profissional e quanto pessoa, quanto ser humano, né? Com certeza. Tá vendo? O podcast virou nosso agora. Desculpa. Não, pô. Legal, foi bom. Foi bom, o pessoal tem que entender o que eu passo, Aldo. Eu acho assim, isso coitadinho. Crítico. Tô ficando com dó. Tá vendo? Viu? Olha, antes que o Lívio fale mais mal de mim, tá, gente? É a última pergunta do Márcio. Eu vou pra minha última pergunta. Daqui a pouco a gente agradece, mas deixa eu fazer a pergunta primeiro. A gente gosta, Aldo, de encerrar com as nossas convidadas sempre com a mesma pergunta, que a gente acha bem bacana. Você que já tem uma história aí construída e você que ainda vai construir muito da sua história, a pergunta para você e aí repetindo a que a gente fez para as nossas convidadas, o que você gostaria de deixar de legado ou para as empresas com as quais você presta serviço ou para as pessoas com as quais você lidera, sabe? Sim. Eu tenho uma coisa da eficiência. E eu também é isso que eu bato muito na agência, falo muito. A gente tem que sempre entregar com eficiência. Nosso trabalho tem que estar... a eficiência, a criatividade. Então, assim, esse legado de... E é isso, é o 360 de novo. É a eficiência desde a hora que você assinou o contrato até a hora que você repassou, né, para o fornecedor, para o veículo. Eu adoro quando eu recebo um feedback positivo do cliente, do tipo... Legal. A produção está maravilhosa, a criação está... E principalmente na parte processual, que é o que é mais difícil dentro de uma agência, né? Então, assim, essa parte processual... Que é muito cheia de entraves, vocês sabem disso.
é muito legal quando você tem um feedback positivo. Então, isso é a eficiência. Perfeito. A eficiência na entrega, a criatividade, o respeito também. Acho que o legado é você ter respeito pelas pessoas e que o respeito, ele constrói muita coisa, né? Sim. Ele, dentro de equipe, entre as pessoas. E eu acho que colocar a Nacional entre as maiores agências... Legal. Né, do mercado, isso também é um legado que eu quero muito deixar. Que porque, assim, já está deixando, né? Esse você já está deixando, porque como é exatamente. muito tempo, né, de história, então assim, se amanhã, e hoje eu falo muito para minha liderança, eu falo, gente, hoje, se eu saio, eu demorei muito para tirar férias, e sempre que eu tirava férias era celular o tempo inteiro. E hoje eu falo para a equipe, eu falo, hoje, se eu saí de férias o ano passado, 20 dias. Desliguei o celular. E eu sabia que a agência estava redonda. Perfeito. Que tudo estava funcionando, que as entregas estavam sendo feitas, que os clientes estavam satisfeitos. Então, isso é muito legal. Quando você constrói né, essa equipe que é isso, a eficiência, que está entregando e que está funcionando. Que massa. E aí, com isso tudo, você acaba colocando, né, a agência nesse lugar. Com certeza. Que vai ser está sendo tão legal, né? Isso. A história está em construção, né? Está em construção. Que massa, Audrey. Eu vou ousar até falar uma coisa que você vai deixar de legado, Audrey, porque teve um episódio que a gente fez com a Luciana Del Fiaco e ela falou uma coisa que ela falou assim, eu sempre... E é uma coisa que eu me identifiquei muito. Que eu sempre imaginava, poxa, para ser uma liderança, e no nosso histórico, sempre tinha pessoas com um posicionamento muito rígido, sisudas, né? Era muito assim. E várias vezes, eu não me enxergava. Porque eu falava assim, cara, eu não sou assim e eu acho que eu nunca vou conseguir ser assim. E eu via vestir esse escudo, né? Essa quem massa, cresce, e na nossa época, quem crescia era quem tinha muito esse escudo, isso. É isso mesmo. E, Audrey, eu falo assim, de coração aberto, você é sempre uma simpatia, sabe? Tá no seu rosto, eu acho que isso você transmite pro seu time, essa facilidade também de contato com você. Então, acho que esse é um grande legado que você deixa e de inspiração, que a gente pode saber que eu posso ser um líder assim, né? Perfeito. Eu já fui muito cobrada, né? Isso que você está falando agora, eu já fui muito cobrada para ser mais ríspida. Porque eu falo, olha, não você. Não adianta esperar isso de mim. Essa não é a Audrey, Essa né? não sou eu. Se é isso que esperam de mim, então, assim, eu estou no lugar errado, não vai funcionar. Porque eu sou muito... E eu acho que tem que ter, né, esse equilíbrio. Tem algumas pessoas que são mais ríspidas e que têm um papel delas, mas eu enxergo isso. É isso. Para mim, é sempre pessoas. Trata sempre de pessoas. Então, quando você trata de pessoas, a gente vai ter mais rendimento, eu vou ter mais faturamento. Não preciso maltratar, eu não preciso gritar, eu preciso ter as pessoas comigo. Exatamente. Né? As pessoas precisam acreditar que assim, a gente vai fazer um trabalho produtivo, olhando para essas pessoas, para a saúde mental delas, que é importante, claro, né? E entendendo que cada um tem o seu papel e que cada um é de um jeito. Então, assim, não vai ser gritando, não vai ser... Eu falo, quando tem que ser firme, eu sou firme. Sim. Quando tem que brigar, eu brigo. Quando tem que me... Mas é nesse tom sempre, né? O pessoal lá na agência fala, cara, a sua briga é sempre... Aí as pessoas acho que ficam até... assim, não é nem com receio, porque a sua briga é uma coisa tão, tão linear, né? Verdade. Que a pessoa, né, não... Então, eu sempre fui assim. Então, e eu acho que está funcionando. E o mais legal é isso. É isso, funciona. Cara, exatamente. São 95 pessoas, né? Exatamente. Não é à toa, né, gente? Você está construindo a sua história e você pode ser você mesma construindo a sua história, né? Bem, muito bom, Lívia, eu quis fazer esse adendo, porque mesmo. a Audrey é isso. E quem não conhece a Audrey aí do Brasilzão tem que conhecer. É isso mesmo. Né? É isso. Brigadaço, viu, Audrey? Foi ótimo. Agradeço. Foi ótimo mesmo. Obrigada. Foi muito bacana. Obrigado. Foi muito bom. Eu tava tímida, né, no começo. Falei, você arrasou. Eu sou tímida e depois eu falo demais. Não, foi ótimo. Antes de começar aqui, pessoal, a Audrey falou mesmo aqui nos bastidores, ela falou, isso me tira um pouco da zona de conforto. E a gente falou, não, vamos nessa que vai ser ótimo. E foi ótimo. Brigadaço, viu, Audrey? Eu que super agradeço. Obrigada mesmo pela oportunidade das pessoas me conhecerem, né? Legal. Que é isso, vocês me conhecem, mas tem muita gente que, às vezes é isso, a Audrey tá num patamar e não tô.
Muito legal isso. Poder ter essa oportunidade. Obrigada mesmo. Que bom. Obrigadão. Valeu. Muito bom. Então até a próxima, né, pessoal? Pessoal, obrigadaço por vocês terem acompanhado mais um episódio aqui do nosso podcast, nossa temporada Mulheres Líderes. A gente vai voltar em breve com mais uma, porque a gente também não fala com quem a gente vai falar, porque a gente deixa de surpresa sempre, beleza? A gente vai voltar com mais uma outra grande liderança aqui do mercado. Acompanhe a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. Tá? No LinkedIn. Vai aí comentando, vai dando sugestão, vai mandando sugestão de pergunta, sugestão de nome pra gente bater um papo aqui. Vamos nessa, a gente constrói esse podcast sempre em conjunto com vocês. Beleza? Maravilha. Obrigado mais uma vez, Aldre. Obrigadão, Aldre. Valeu, Valeu. pessoal. Um abraço. Um abração.